nosso apóstolo. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Quem está animado aqui essa noite? Glória a Deus. Quem está feliz? Quem estava na celebração das mulheres aqui? Menos o pastor Will, levanta a mão, tá? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Domingo a gente tem reunião de voluntários, líderes. É uma manhã de ativação, vai ser incrível. Abre tua Bíblia no livro de 1 de Reis, capítulo 17, verso 1. Deus é bom. Se eu soubesse que a pastora Janaína estava ali, ela tinha prego no meu lugar, né? Pregado no meu lugar. Ministrado. Esse negócio de pregar, né? A irmã Betânia está ali. Quando eu olhei para ela essa noite, eu me emocionei demais. A paixão que ela tem por Jesus, pelo reino. Desde que converteu, nunca vi ela faltar um culto. E a gente sabe que a filha dela dormiu no Senhor nessa manhã. E vê-la aqui essa noite, sabe, é um ato de adoração muito profunda para o meu coração. Eu queria que vocês orassem pela família dela, por ela. A gente sabe que é um momento muito delicado, difícil. Mas o Senhor está com a senhora. E vai honrar sua fé. Viu? A senhora é um exemplo para nós. De verdade. Podemos ser empurrados pelas pressões ou atraídos pela graça. Diga comigo, podemos ser empurrados pelas pressões ou atraídos pela graça. De novo, podemos ser empurrados pelas pressões ou atraídos pela graça. Não existe limitação para a graça de Deus. A única limitação é aquela que acreditamos. É por isso que é tão importante renovar nossa mente com a palavra de Deus. Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Volta de novo um. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo. Eu gosto da tradução, diz: diante cuja face estou. Diante cuja face estou. Tiago diz que Elias orou fervorosamente e parou a chuva. Só que aqui em 1 de Reis 17 diz que Elias, diante do Deus cuja face estava, declarou para Acabe: não haverá chuva segundo a minha palavra. É a consciência do céu que vai fazer com que o céu se manifeste através da sua boca. Você sempre vai manifestar aquilo que você está consciente. Você nunca vai viver uma vida cheia de fé estando consciente dos problemas, empurrado pelas pressões. Deus, nesses últimos tempos, quer encher você da palavra, encher você do Espírito e trazer uma consciência da sua verdadeira realidade. E isso é expressão de fé. Quando eu confesso algo para tentar me tornar, eu estou apenas sendo um papagaio. Mas quando eu estou consciente da minha realidade e declaro isso, eu estou manifestando aquilo que eu creio. Tiago diz que Elias fez uma oração fervorosa e em nenhum momento Elias orou. Elias declarou. A Bíblia chama isso de oração fervorosa. Não é aquela que você ora muito. Orar muito é importante, é bom, amém? Mas não é sobre isso. É uma declaração de fé. Ele chama isso de oração fervorosa. E ele depois diz, e orou novamente para fazer chover.
E aí ele orou 7 vezes. Depois a gente vai entrar nisso. Verso 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai, retira-te daqui, vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro do Querite, a leste do Jordão. E a gente conhece a história que os corvos o sustentaram. Deus trazia pão e carne, pão de manhã e carne através dos corvos. Vamos para o capítulo 18 de 1 de Reis. O que é interessante, eu gosto muito da vida de Elias, é que Elias está debaixo da lei mosaica, Antigo Testamento, e houve um julgamento de Deus, porque o rei Israel estava dividido entre 2 reinos, reino do sul e reino do norte. O reino do norte era liderado por quem? Acabe, um rei muito mau. Era um reino maior do que o reino do sul, que era o reino de Judá, que estava sendo liderado por Josafá. E o que é interessante é que a palavra do Senhor, Deus levanta Elias, em forma de julgamento, Deus bloqueia a chuva. Mas o coração de Deus nunca esteve no julgamento, mas só que ele estava sob a lei mosaica. Então uma palavra da parte de Deus vem como julgamento, para que não haveria chuva, e Deus cuidou de Elias. Deus levou Elias para o ribeiro do Querite, e de repente o ribeiro secou. A gente sempre se acostuma com algo. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e acha que aquilo é permanente. Não, os planos de Deus sempre são para trazer para nós novidade de vida. Não se acostume com as bênçãos, porque Deus sempre vai renovar elas na sua vida. Às vezes Deus te leva para um lugar, e aí o ribeiro seca, e você fica chateado. Mas é porque é sinal que chegou uma nova estação, amém? E ele disse para Elias: agora vai para Serapta. Só que toda a palavra de Deus, ela sempre contradiz o natural. É por isso que você não pode abraçar o natural. E Elias, consciente de Deus, ele fez coisas extraordinárias. O nosso problema é que o inimigo vai nos chamar para aquilo que é visível, para aquilo que é dos sentidos. Ele nos atrai para os olhos naturais. Só que a gente está tão enredado no natural que não percebe o que Deus está fazendo por trás das cenas. Por isso que 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós. Paulo está chamando os gregos para olhar para um lugar que não se vê de forma humana. É a arte de ver invisível, a fé. É enxergar a vida a partir do ponto inicial, ou da verdadeira realidade, ou da verdadeira verdade, que é a nossa realidade espiritual. Mas na maioria das vezes nós não estamos andando pela nossa realidade, estamos andando pelos sentidos, pelo que vemos. E é quando a gente pega a carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: andamos por fé e não pelo que sentimos. E Paulo ainda diz, em 2 Coríntios 5, ele diz: o que somos para Deus já está manifesto. É por isso que fé é entender ou nos ver da forma que Deus nos vê. O que somos para Deus já está manifesto. Deus, quando olha para a pastora Janaína, ele não vê ela na carne, ele vê ela no espírito. Por isso que Romanos 8:9 diz: embora andando na carne, Deus não me vê na carne. Nasci de novo e agora eu estou a minha realidade é que eu estou em um lugar onde tudo está consumado, onde tudo está perfeito. Eu já fui colocado em um lugar triunfante em Cristo Jesus. Amém? Só que muitas vezes a gente deixa que a nossa identidade flutue, porque a gente se identifica com o que a gente está sentindo. Os nossos sentimentos vão flutuar, vão mudar o tempo todo, de acordo com o que estamos pensando, ou de acordo com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas a nossa identidade e a nossa realidade é imutável. E a gente precisa aprender a viver a partir desse padrão. Isso é fé. É viver uma vida que você não enxerga a vida pelas circunstâncias, mas pela verdadeira realidade. Se alguém está em Cristo, é uma nova. Diga: eu não mudei de religião, eu não mudei de igreja. Diga: eu mudei de natureza. E agora eu fui colocado em um lugar, fui transportado do império das trevas para o reino da luz. Assim como herdamos de Adão a sua semelhança, agora herdamos também a semelhança do segundo Adão. Mas quando se trata do primeiro Adão, a gente se identifica, a gente não tem problema de acreditar que éramos pecadores. Mas quando se trata de ser justiça de Deus e viver a partir da verdadeira realidade, a gente não se identifica com o que Deus fez em Cristo, porque acostumamos com o natural. Então, numa aliança inferior, um homem andando com Deus, consciente de Deus, fez coisas extraordinárias. Amém?
E aí Deus agora, por causa da palavra que Deus lhe deu, ele sustenta Elias. A gente fica tentando entender todos os passos para o futuro, e Deus nunca vai dar o detalhe de todas as coisas. Porque se Deus dissesse a você tudo que você precisava saber, você não ia depender dele para cumprir o propósito. Então, em cada passo que Deus está nos guiando, é nos ensinando a depender dele. Depender de Deus hoje, para algumas pessoas é ruim, porque aprendemos a controlar pelo natural. E quando as coisas não estão no nosso controle, a gente se desespera. Só que realmente as coisas não foram feitas para estar no nosso controle. Nós fomos feitos para estar na dependência. E na dependência, Deus vai remover crenças da vida da gente que a gente não sabe que tem. Amém? Então tudo está sendo construído e você não percebe o que Deus está fazendo porque você está enredado pelo que é natural. Só que esse cara está consciente de Deus e ele faz parar a chuva, gente. Ele não disse, Deus mandou dizer para vocês que não vai ter chuva. Ele disse, não haverá chuva segundo a minha palavra. Isso é sério. Ele mudou o curso da história de um reino. Ele disse, não vai chover segundo a minha palavra. Já imaginou? Você se levantar de manhã e dizer, não vai haver chuva. Ligar para alguém e dizer, não vai. Algumas coisas no reino do Espírito, você vai ter que realmente, consciente de Deus, parar o inferno. E dizer, eu não vou viver crise nunca mais na minha vida dessa forma. Tem algumas coisas que você vai ter que se levantar e dizer para Acabe, que é uma figura de Satanás, eu determino sentenças. Amém? Agora, isso é debaixo de uma consciência de quem Deus é. Isso é um lugar de comunhão, de entendimento de quem Ele é e de quem você é nele. Só que não é isso que eu quero falar. 1 de Reis 18, então, há um julgamento. Aí agora Elias reúne Acabe, porque como Jezabel, a mulher de Acabe, estava fazendo altares aos outros deuses, e o principal deus de Israel na época que essa mulher adorava era Baal, que é considerado o deus da chuva. E que elemento Deus parou? Que elemento Deus parou? Por que a chuva? Porque a crença deles estava errada em um Deus errado. Então Deus disse, não, Baal não é o Deus da chuva, vamos fazer o seguinte. Elias declarou o fim da chuva, provando que Baal não é nada. Essas circunstâncias que você está passando não é maior do que aquele que fez a promessa sobre a tua vida. Está na hora de mostrar para Baal que em quem você crê é muito maior do que aquilo que você está vendo. Não permita que aquilo que seus olhos veem determine o que você crê. Vou repetir, não permita que aquilo que seus olhos veem determine aquilo que você crê da parte de Deus. Permita que esse lugar de consciência de quem Deus é determine o que você está crendo para coisas maiores. Lembra que a palavra desse ano é crescimento. Algumas coisas vão mexer, mas as coisas não vão ficar da forma que estão. Então, algum tempo depois, aí Elias vai para o ribeiro, depois vai para Serapta, depois sai de Serapta e agora ele vai para um lugar onde ele chama Acabe, chama Israel e declara uma outra palavra. Então, algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem seca, o Senhor Deus ordenou a Elias, vai apresentar diante de... Você vai ver que o tempo todo Elias estava seguindo uma direção, uma palavra da parte de Deus, mas ele não começa sabendo todas as direções. Queremos saber o futuro, queremos saber com quem vai casar, com quem vai deixar, como é que eu vou me associar, só que Deus não dá todos os detalhes. Olha para alguém e diga, Deus te quer na dependência. Diga o lugar mais seguro. Não, irmão, por favor, de verdade, não precisa pegar dedo de profeta, nada disso. Diga só isso hoje a essa pessoa. O lugar mais seguro para a sua vida é na dependência de Deus. Só que nós criamos meios de não depender, e é onde a gente mais se frustra. A fé não é o resultado do controle, é o resultado da entrega. Toda vez que você tenta usar a fé para controlar os resultados, você vai se frustrar, porque ela não anula a soberania de Deus. Se tiver no projeto de Deus Mar Vermelho, e você fica indagando, é melhor voltar para o Egito, porque Mar Vermelho, porque não foi tão rápido chegar na terra de Canaã, porque haviam batalhas que eles não estavam prontos. Então Deus não leva por um caminho errado, Deus leva sempre você por um caminho de crescimento. Deus nunca vai tirar você dos caminhos de crescimento na sua vida. Ele quer te esticar,
Você acha que está bom, Deus olha, tem mais potencial. E como desenvolver? Algumas coisas vai vir pressão. Não é que Deus está criando a pressão, é que o que Deus colocou em você é maior do que a pressão. O problema é que a gente está sendo guiado por coisas externas e não por uma paz interna. Você acorda todas as manhãs e entende que é uma bênção de Deus. Eu vou sair, eu vou me levantar, vou andar e vou ser uma bênção para as pessoas. E essa consciência faz onde você chegar liberar favor e graça. Ao invés de acordar, eu estou desanimado, eu estou desencorajado, eu não estou bem. É claro que você vai passar o dia todo assim. É a crença que está estabelecendo seus pensamentos. Mas não é isso que a realidade em Cristo diz. Então vamos voltar aqui. Naquele ano da seca, o Senhor ordenou a Elias: vai e apresenta Acabe. E eis que eu vou enviar chuva sobre a face. Agora ele tinha uma palavra. Ele foi para o querido debaixo de uma palavra. Ele se apresenta a Acabe debaixo de uma palavra. Ele vai para o querido debaixo de uma palavra. Vai para a Serápida debaixo de uma palavra. E agora reapresenta debaixo de uma palavra. Você não está precisando de dinheiro, você está precisando de uma palavra. E Deus quer falar com você. Você sabia que no nosso DNA nós somos projetados para ouvir a voz de Deus? Pastor, eu não consigo ouvir a Deus. Um dia desse uma pessoa me mandou uma mensagem para mim. E ela disse: como ouvir a voz de Deus? Eu disse: o problema é como não ouvir. Imagina um cara que faz uma TV projetada para um certo tipo de controle remoto. Está no design dela. Faz parte do teu design ouvir a voz. Agora, quanto mais eu vou para a palavra de Deus, quanto mais eu vou para a comunhão, os meus ouvidos da fé serão treinados. O Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra, o ouvir da fé vem pelo ouvir a palavra. Não é que ouvindo a palavra gera fé, é quanto mais eu ouço a palavra, os meus ouvidos serão aguçados para o ouvir da fé. Serão treinados para ouvir o Senhor. Amém? Deus ama falar. Nascemos para ouvir. O problema não é a voz de Deus, são as outras vozes. Verso 2. Elias partiu e foi, a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Verso 3. Vai agora para o... Vamos para o verso 38. Vamos ganhar tempo. Volta ao 35. É porque Elias lançou um desafio. Ele disse assim: chamou Acabe. Volta mais um pouquinho de nada, o 30. Volta para o 30. Eu acho que é. Deixa aí. Deixa eu contar a história. Elias chama Acabe, reúne no Monte Carmelo e diz o seguinte: você vai chamar Acabe, os profetas de Baal e os profetas de Azira, e a gente vai colocar um sacrifício aqui. O Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. Só que Elias deu a chance para eles. Volta só um pouco, irmão. Bota o 28. E mais eles gritavam, verso 27, é o 27. E ao meio-dia Elias começou a zombar deles, porque eles começaram a orar. Eles começou de manhã cedo. Chegou meio-dia, nada de fogo. Estava lá o sacrifício e o fogo não caía. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: gritai mais alto, já que ele é um Deus, pode ser que está conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Ele é sarcástico aqui. Ele começa a tirar onda. Irmãos, está na hora da gente tirar onda de verdade. Quem ri pela fé ri melhor. Não é quem ri por último. Amém? Pode todo mundo achando que tudo acabou, mas por dentro você tem uma convicção e sabe que tudo coopera para o seu bem. E Elias no desafio começa a tirar onda dos caras. Ele diz: olha, ele está ocupado, ele é um Deus de negócio. Talvez esteja até dormindo e precisa ser despertado. Verso 28. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas. Olha, irmão, difícil é fazer isso. A coisa mais fácil é adorar a Deus.
Imagina vocês aqui dentro da igreja adorando a Deus, se cortando, se queimando, arrancando parte do corpo. Já pensou? Era esse tipo de adoração que as pessoas fazem ao diabo. Olha que tipo de adoração difícil e não tem resposta alguma, porque não é o nosso sacrifício que traz resposta, é o sacrifício de Jesus. E olha que coisa interessante. Aí ele disse: retalhavam com facas e com lanças afiadas até correr sangue dos seus corpos, e nada aconteceu. Verso 29. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, contudo não aconteceu nada. Olha o tempo de oração que eles estavam clamando, gritando, fazendo sacrifício, contudo não aconteceu nada, nenhuma voz, nenhuma resposta, ninguém atendeu aquela convocação. Verso 30. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias compôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Verso 31. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra do Senhor, afirmando: Israel será o teu nome. Verso 32. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome do Senhor. O Senhor em seguida fez em volta do altar uma valeta com 2 serras, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Continua, 33. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços. Olha o que ele apresentou: um animal morto, um símbolo de Jesus. Encheu de água 4 grandes cântaros e mandou derramá-la sobre todo o holocausto e a lenha armada. Já estava faltando água. O que é que ele derramou sobre esse sacrifício? Água. E acrescentou: repetir esse procedimento uma segunda vez. Eles fizeram. Vamos mais para frente, vamos para o 38 agora. Então, 37. Agora, pois, responde-me, ó Senhor, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes conforme o coração, e faz o coração do teu povo retornar para ti. 38. Então, no mesmo instante, caiu fogo do Senhor sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e clamaram em uma só voz: só o Senhor é o eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Primeiro ponto: o fogo consumiu todo o sacrifício e não sobrou nada. Por quê? Porque a ira sobre o pecado foi maior do que o sacrifício. Então não restou lenha, não restou água, não restou animal, não ficou pedaço de ossos, tudo foi consumido. Só que lá na frente, milhares de anos depois, um sacrifício, porque aqui a ira de Deus é maior do que o sacrifício. Só que na cruz, o sacrifício de Jesus, que é maior do que a ira de Deus, suportou toda a ira de Deus. Jesus não morreu até suportar toda a ira, para que você tivesse paz, alegria, justiça, tudo que você tem hoje. Um sacrifício perfeito foi levantado na cruz, e o fogo da ira de Deus desceu. Mas dessa vez, o fogo da ira não consumiu o sacrifício consumiu a ira. Na época de Elias, a ira foi maior do que o sacrifício, o julgamento foi maior do que o sacrifício. É por isso que não restou água, não restou ossos, não restou nada. Mas na cruz, Jesus suporta toda a ira, e depois de suportar tudo, ainda vivo, disse: está consumado. O sacrifício dele é maior do que a ira. É por isso que agora o coração de Deus pode se revelar para mim e para você com bondade, porque toda a ira sobre o pecado já foi paga, e o que restou para nós? Todas as bênçãos de Deus. Só que depois desse acontecimento aqui me fala algo interessante. A Bíblia diz que Elias fez uma oração de apenas alguns segundos. Vocês perceberam? Ele não orou o dia todo. Ele só disse Deus, e fez simples palavras, e a Bíblia diz que o fogo de Deus desceu. Às vezes a gente acha que vão ser orações do dia inteiro que Deus vai responder. Às vezes você está com um problema. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizer: olha, eu queria demitir minha funcionária e não podia. Era uma situação delicada. Era uma pessoa de muitos anos trabalhando comigo. Mas aí eu orei e disse: Deus, abra para ela uma porta melhor.
E essa pessoa chega para a chefe dela e diz: olha, eu vou ter que sair daqui porque surgiu uma oportunidade. E ela faz: por quê? Graças a Deus. Sabe aquelas coisas que você não consegue resolver? Sabe aqueles lugares que você não consegue sair? Deus sabe como te tirar dessas coisas. O problema da gente é que a gente acha que Deus só vai fazer coisas grandes. Deus trabalha em coisas pequenas também. E às vezes uma simples oração. Eu entendo que houve uma oração fervorosa de Elias que não houve chuva, mas muitas vezes simples palavras, orações de 10 segundos, Deus está respondendo a você. Só que às vezes a gente está tão ocupado com o que é natural, com aquilo que está do lado de fora, que a gente não percebe que Deus já respondeu orações e você nem percebeu. Ao invés de lidar com algumas coisas, está na hora de você pedir sabedoria e orar ao Senhor. Algumas coisas Deus vai dar sabedoria para você enfrentar, amém? Mas algumas coisas Deus vai resolver. Como? Colocando favor na situação. Tem alguém comigo? O verso 41, coloca aí por favor. Aleluia. Verso 41, ele disse: em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço um barulho de chuva que se aproxima. Havia algum ruído de chuva? Porque você primeiro vai ter que ouvir no Espírito. Lá na frente, Elias sobe ao monte, ora 7 vezes, e aí que vem, a gente vai chegar lá. Mas como que Elias disse que está vindo chuva? De que forma ele ouviu? Há coisas que a fé vai anteceder, vai antecipar, porque você vai ouvir primeiro pelo Espírito, vai ver primeiro no Espírito, e aí você já celebra e declara no natural. É por isso que tem confissões que não funcionam, porque são confissões que não têm imagens de fé no coração. Quando eu confesso aquilo que eu já ouvi do Senhor, ou estou vendo no Espírito, é diferente, é Deus falando com você. Tem alguém comigo? Ele disse: agora vem chuva. Sempre depois do julgamento há uma abundância, a bênção do Senhor. É por isso que depois do julgamento de Jesus as bênçãos já estão sobre nós. Tem alguém comigo? Só que ele disse, ele ouviu um som de chuva no Espírito, e assim orou por isso. Você vai ver que a oração de Elias é uma consequência depois daquilo que ele ouviu no Espírito. Fica ligado, você vai dar sinalizações nesse tempo. Você vai apontar textos das Escrituras. Você vai te dar alguns... O trabalho do inimigo é te distrair para você não perceber o que o Senhor está falando. Por que ele teve que orar depois? Porque ele precisava alinhar o coração com aquilo que Deus estava dizendo. A oração muitas vezes não é um lugar só de ouvir respostas e de Deus mudar circunstâncias, mas é que já ouvimos de Deus algumas coisas, mas o nosso coração precisa ser alinhado. Então você vai para esse lugar de comunhão para alinhar-se com aquilo que Deus está falando. Meu Deus. Verso 41, vamos lá. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho de chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para o seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Ele recebe uma palavra, ele escuta o barulho, porém ele vai alinhar o coração com o que Deus estava falando. Tem pessoas que pensam: eu estou na graça, eu não vou orar. Você nasceu para comunhão. Adão não tinha nem caído e ele tinha comunhão todos os dias. A vida da graça é essa. Paulo diz aos Gálatas: me admiro tão depressa que vocês desceram do Espírito para uma vida inferior. A vida da nova aliança é uma vida nesse lugar. É uma vida onde você vive pelo Espírito e não pela carne. É a vida superior. Você foi projetado para depender. Você foi projetado para ouvir o Senhor. Projetado para depender de um trabalho feito por Deus e usufruir das belezas da sua criação. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz, de Gênesis capítulo 1 até o final, ele dizendo assim: e foi a manhã e a tarde do dia seguinte, e foi a manhã e a tarde. Mas no 7º dia, a Bíblia não diz que foi a manhã e a tarde do dia seguinte. Por quê? Porque o 7º dia é o dia do... Então, o homem é feito no 6º dia. E ainda houve a manhã e a tarde do dia. Mas no 7º não houve Deus dizendo isso. Porque Deus nos fez para viver eternamente no descanso. O primeiro dia de Adão era descanso. Nós nascemos para viver da vitória de Cristo.
perpetuamente nesse lugar de descanso. Amém? Que não é uma vida inativa, é uma vida de confiança em Deus. É no meio do turbilhão você adorando, louvando, estando bem. De verdade. Há uma paz que guarda teu coração e tua mente que vem do Senhor, que não se explica. Notícias e circunstâncias, fracassos à sua volta, que era para arrancar os cabelos da sua cabeça. A falta, as circunstâncias e você bem por dentro. Pode estar até preso feito Paulo. E diz: eu sei passar toda e qualquer situação. Aí vem a igreja de Filipe perguntando: como é que você está, Paulo? Aí Paulo bota na carta: está muito difícil. Preso aqui nessa prisão subterrânea, não tem energia, não tem WhatsApp, não tem ninguém, não tem celular, não posso falar com ninguém. Minha vida está uma desgraça. Foi isso que Paulo fez? Não. Eles querem saber como Paulo está. E Paulo escreve o que Deus está fazendo. Ele diz: olha, Filipenses, o que Deus está fazendo desde que eu entrei aqui, toda a guarda pretoriana está ouvindo o poder do Evangelho de Cristo. Pessoas estão se convertendo. Ele começa a relatar o que Deus está fazendo. Está na hora de você focar não no que está passando, mas naquilo que Deus está fazendo no meio disso tudo. O trabalho do diabo é fazer você ver o que está acontecendo. E o trabalho do Espírito é te levar para a verdadeira realidade. Prisões naturais estão à sua volta, como Paulo, mas livre por dentro para dizer: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não é por causa do dinheiro que eu posso, não é por causa de pessoas que eu posso por causa dele. Por causa dele eu durmo em paz, por causa dele eu acordo, por causa dele eu louvo, por causa dele eu estou na celebração essa noite dizendo que Deus é bom e Deus é fiel. As circunstâncias da minha volta não vão ditar como vai ser a minha vida, a minha alegria, mas a palavra do Senhor, o Espírito de Deus. O inimigo está esperando você murmurar, aí você foca no que Deus está fazendo. Então vem gratidão no seu coração, porque existe sim uma realidade natural, mas existe um trabalho do Espírito na tua vida no meio desse processo. Acho que eu estou pregando para alguém de fora, então tá bom. Há um som da abundância de chuva chegando. Algumas pessoas, Deus já está sinalizando um barulho. Oh my God. Eu estou pelo Espírito aqui essa noite. Eu sinto uma palavra profética. Há um barulho de chuva. Chuva é graça. Chuva é bênçãos de Deus. É o agir de Deus no meio da seca. A seca de Torá, Lucas, tomando conta da sociedade, tomando conta de tudo, uma crise econômica. Oh my God. Mas esse cara percebeu pelo Espírito. E para onde é que ele vai? Para o lugar de comunhão. Por quê? Porque eu preciso alinhar meu coração com o que Deus está dizendo. Porque senão o inimigo vai levar meu coração para aquilo que eu estou vendo. Mas eu preciso alinhar meu coração. Então eu preciso me render aquilo que Deus está falando. Então eu vou para esse lugar. E lá você Você começa a orar em língua. Você vai para esse lugar, e alguém olha para você e... Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Há algo em você, uma força chamada resiliência do Espírito, te faz permanecer, te faz ficar de pé, e quanto mais bate, mais você fica forte. Já viu aquele tênis de corrida diferente do tênis normal? Você vai ver que para usar na academia, para malhar, você usa um tipo de tênis, mas para correr tem que ter um tênis apropriado. E não é essa sapatilha da pastora Janaína, da Dolce & Gabbana, que ela comprou no Caribe. Sabe, olhando para esse sapato, me deu vontade de contar uma piada. Uma mulher de Deus, filha de Deus, um belo dia ela foi para o hospital e fazer alguns exames de rotina. O médico chegou para ela e disse: olha, você vai passar 6 meses internada. E ele disse: eu estou, o que é que eu tenho? Ele disse: não, só uma bateria de exames, alguns procedimentos que você vai fazer, mas vai ficar tudo bem. E aí no hospital ela orou: Deus, fala comigo, preciso saber se eu vou morrer. E Deus apareceu para ela num sonho, numa visão, e disse: filha, você não vai morrer, fique tranquila. E ela disse: que eu não vou morrer e vou passar 6 meses aqui, tá tudo bem. Aí ela, o que ela fez? Fez lipoaspiração, fez rinoplastia, fez um monte de cirurgia, botou aplique no cabelo, botou os cílios. Sabe esses cílios que você voa? Tem algumas mulheres na igreja, quando eu olho, vai voar. Desde uma jovem chegou perto de mim, quando ela deu 2 batidas nas asas, eu disse: misericórdia.
Eu não sei como ela não saiu do chão. Não era um cílio não, Juninho, eram as asas. E eu fiquei olhando, irmão. Põe na moto, né? Ou bom é andar. É bom andar no carro com vidro aberto, porque quando bater... Eu vi um vídeo um dia desse no TikTok, a pessoa ajeitava para um lado e para o outro, entrava na... Eu disse, miserável. Mas é bonito, dá uma elegância no olhar. É bonito. Ficou legal. A pessoa veio me perguntar, tá bom, pastor? Eu disse, é para falar o que você quer ouvir? Miserável. E estava meio troncho, eu olhei para um lado, para o outro. Eu tenho uma coisa assim que eu fico, quando a coisa está fora do lugar, eu sou meio perfeccionista. Quando eu estou em casa, um negocinho nada me melou, eu fico, me melei todinho, porque entendeu? Eu observo coisas pequenas. E eu olhei, estava troncho, eu disse, tá tudo certo. Da próxima vez que eu olho com o Super Bond, eu disse, e aí voltando para essa irmã, ela fez tudo isso, botou o cílio, botou o cabelo, fez tal, rinoplastia, lipoaspiração. 6 meses depois, ela alegre da vida, saiu do hospital. Quando ela bota o pé na rua, um carro bate nela, pá! Ela morre, vai para o céu. Quando chega no céu, ela diz, mas Deus, você disse que não ia morrer. Aí Deus olhou para ela, eita filha, desculpa, nós não te reconhecemos. Ela ficou diferente que ninguém reconheceu. Eu estava falando um dia desse para uma pessoa que é amiga da gente, que ela está tão diferente, que quando eu ver ninguém vai reconhecer. Vai ter evidências, deixa quieto. Volta para a palavra então. A gente precisa alinhar o coração com aquilo que Deus está dizendo. Diga, eu preciso alinhar meu coração com o que Deus está falando. Há barulho do lado de fora, mas há um barulho de chuva também do lado de dentro. Eu profetizo que está vindo um tempo de chuva. A seca não acaba quando você vê o resultado. A seca acaba quando você escuta o que Deus está dizendo. Algumas secas vão acabar na sua vida, alguns ciclos vão mudar, porque o Espírito já está falando. Eu sinto tão forte no meu coração isso, há um barulho do Espírito. E o que é que eu preciso fazer agora? Alinhar meu coração, comunhão com o Senhor, ouvir de Deus. Não estou falando de uma vida religiosa. Vamos fechar. Então ele sobe e ele inclinou-se para orar. Verso 43. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7. Ele escuta uma palavra de Deus e diz para Acabe: desce, coma, bota a tua veste, porque eu escuto um barulho de uma grande chuva. Para onde ele vai? Para a oração, para alinhar o coração com o que ele ouviu no Espírito, para não ser enredado pelo natural. E ele chama seu moço e diz: agora vai orar. E vai para esse lugar 7. Elias ora 7 vezes. O moço vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta, e não vê nada. No natural você pode estar olhando e não vendo nada, mas algo já foi provocado pelos céus por causa da palavra que foi liberada. Não seja enredado pelo que está vendo. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, te apoies no teu próprio entendimento. O problema é que muitas vezes a nossa vida está embasada, enredada, presa pelo que entendemos, presa pelo que sentimos, presa pelo que vemos. Eu estou preso pelo natural, eu estou preso pelas notícias, pelas circunstâncias, pelo que me acontece. Talvez a vida toda eu passei por isso, mas agora o Senhor nos chama a confiar de todo o coração. Isso é uma vida de fé. A gente está preso no que é natural. Elias não vê resultado algum, mas continua crendo e orando. Agora perceba, para julgamento ele não teve dificuldade para crer, porque infelizmente Elias era um profeta da velha aliança. Então a lei mosaica sempre destinava o coração das pessoas para o julgamento. É por isso que para Deus julgar, ele nem precisou orar, ele declarou: não vai ter chuva. Agora para vir graça, que é o símbolo da chuva é graça, favor de Deus, ele ora. Na verdade, Tiago chamou de oração fervorosa confissão de fé, e chamou de oração porque ele orou 7 vezes.
ele cria mais no julgamento do que na bondade e na graça de Deus. Por isso que ele orou 7 vezes. A gente precisa entender que nós não estamos mais sobre a lei mosaica. E o nosso coração não pode estar ligado a julgamento. O nosso coração tem que estar ligado à abundância da graça de Deus. Tem muita gente na igreja com a mentalidade da velha aliança. Quando se trata de coisas ruins, fica crendo em julgamento, crendo em coisa mais, não crê no que Jesus fez. Não crê que é justiça de Deus, não crê que é amado, não crê que é perdoado. Se identifica com os erros, com o que está sentindo. Não, ainda que você erre, você não é o que fez, você é o que Cristo te tornou. Porque o teu coração ainda não foi tomado pela graça, então você sempre espera julgamento. Mas o que Deus tem para você agora não é julgamento. É uma vida pelo Espírito. É uma vida vivida por fé. É uma vida onde Ele está te estruturando em fé para viver coisas maiores nessa terra. E você está olhando para o que está faltando. Mas vamos embora. Verso 44. Na última vez, o servo exclamou: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe. Prepara o teu carro e desce, antes que uma forte chuva te impeça de vir. Olha, Acabe, arruma o carro e vai embora, porque vai vir uma chuva. Como uma tempestade de chuva pode vir de uma nuvem tão pequena? Você está esperando grandes milagres, está olhando para algo muito grande, mas Deus vai usar coisas pequenas. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, mas começou com a nuvem. Diga, pequenas evidências. De novo, pequenas evidências. Mas pastor, eu estou crendo para algo grande. Começa a celebrar as pequenas evidências. Começa a ser grato com os pequenos resultados. Você está crendo para algo grande, mas nem sempre vai querer para 1 milhão. Vai começar querendo para 10 reais. Celebra nos 10, celebra nos 100, celebra nos 1000. E aí você vai chegar lá. O problema é que você quer dar um passo maior do que a sua fé. Não, você nunca vai para um lugar onde sua fé não chegou primeiro. Porque você vive pela limitação da crença. Só que Deus não quer que você seja empurrado pelas pressões. Ele quer atrair você pela graça. Lembra do texto dessa mensagem? Atraídos pela graça ou empurrados pelas pressões? Que coisa interessante. O céu se escureceu. Embora Elias tenha ouvido em seu espírito que a chuva estava chegando, ele ainda orou 7 vezes antes que a chuva realmente chegasse. A gente já explicou isso. Só que aqui diz que era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Nunca despreze os dias dos pequenos começos. Nunca despreze o pouco que você tem. Porque o almoço ou um lanche de um garoto, que é 5 pães e 2 peixes, Deus pode multiplicar para alimentar uma multidão. Você está crendo para ganhar na Mega Sena, mas não crê que Deus vai multiplicar pão e peixe? Agora, se ganhar na Mega Sena nesse dia, irmão, eu creio no dízimo. Dê o dízimo, pelo amor de Deus. Nesse dia eu vou crer no dízimo até o tutano para você dar. Miserável. O irmão chegou para mim: se eu ganhar na Mega Sena, pastor, eu digo que tu vai se perder, miserável. Tu nem ganhaste, não tem nada e já está perdido. Imagina ganhando na Mega Sena. Porque a gente fica olhando os processos da vida e não percebe que Abraão queria um filho e Deus queria fazer ele pai de nações. Abraão queria Isaac e Deus queria um pai da fé. Se Isaac nasce com 9 meses, Abraão só seria pai de Isaac. Mas Deus não fez Abraão para ser pai de Isaac. Deus fez Abraão para ser pai da semente que é Cristo. E tinha que trabalhar ele em fé. Amém? Diga, Deus está me preparando, não para ser pai de um filho, mas para ser pai da fé. Estruturas de fé estão sendo montadas. Você quer ser pai de Isaac? Então amém, 9 meses. Agora quer ser modelo? Propósitos vão vir através da tua vida. Então se prepare, Deus vai estruturar você nessa caminhada de fé. Amém? Amém? Vamos voltar, diga, não despreze os pequenos começos. Uma nuvem do tamanho de um homem regaria uma terra inteira. Do tamanho da mão de um homem regaria a terra inteira. Como? A gente tem que manter os olhos no Senhor, gente, e naquilo que Ele está fazendo por trás dos bastidores. Às vezes você vê algo tão pequeno e despreza o que Deus está fazendo. 1 de Reis 19, 1 e 3. Acho que eu vou deixar isso aqui para domingo. É quando Elias corre para salvar a própria vida. Deixa eu entrar em algo aqui.
me lembrei quando Fabiane, ela veio para intercessão. Estava aqui todo mundo orando. E ela tinha um processo alérgico. Botou um perfume e começou a passar o processo alérgico que ninguém entendeu. Chegou para Gleicinho, seu esposo, e disse: amor, estou passando mal, eu vou em casa pegar minha bombinha de ar. Só que ninguém sabia, todo mundo aqui orando, ela vai lá fora e cai, porque ela já não tinha mais ar. Imagina todo mundo aqui orando e a mulher dele morta lá na frente. E o que acontece? Sabe a coincidência? Alguém que conhecia Gleicinho e ela vai passando na hora, viu ela caída e correu para dentro da igreja e pediu socorro. E aí, junto com o Gleicinho, eles botam ela dentro do carro e correm para a UPA. Uma vez o filho da pastora Janaína estava aqui, ele comeu camarão e ele percebeu por estar estudando medicina, e eu levei ele na moto. No instante chegou na UPA, ele tomou aquela injeção e ficou bom. Mas Fabiane, ela passou ainda um tempo aqui e caiu do lado de fora. Só que Deus está cuidando da gente, os pequenos detalhes. A igreja estava aqui orando, o marido dela nem sabia, ia ter a esposa morta. Já imaginou terminar a oração e sair do lado de fora, tua esposa morta? Era o que ia acontecer. Mas Deus envia anjos na hora certa. Acho que eu estou todo arrepiado. Aquele cara parou o carro, pediu socorro, botaram no carro e levaram. Quando chegou no hospital, ela já tinha tido uma parada cardíaca. Já não havia oxigênio no cérebro. E quando ela entra nisso, quando vai no meio do caminho, o Gleicinho liga para mim. E eu estava correndo nesse dia. Uma outra vez ele ligou engasgado. E aí Deus me deu uma palavra para ele. Ele estava com a carne, só que ele não conseguia falar. E o pai dele socorreu ele para o hospital. E a palavra que veio para o meu coração é: quando chegar no hospital, pega uma água e beba. E quando ele chegou no hospital, os médicos fizeram todo que é exame e ninguém conseguia tirar aquela carne. Ele tentou botar para fora, já estava botando sangue. E eu me lembro desse processo porque foi muito forte, marcante. Porque ele falando comigo, eu estava orando no quarto. E quando ele ligou para mim, uma palavra do Senhor veio para mim. Eu disse para ele: quando chegar no hospital, beba água. E aí o médico já botou ele num quarto. Ele já ia ficar internado para fazer uma cirurgia para tirar essa carne. E quando ele, para ver todo o procedimento, fazer ultrassom e tal, para ver como é que ia fazer para tirar. E quando ele estava lá, o pai dele lembrou para ele: o pastor não disse a você que só bebesse água? Já estava tudo pronto para ele ficar internado. E ele pegou a água, quando bebeu, caiu a carne. Voltou para o médico e disse: pode dar alta, ele já está bom. E aí o que é que ele fez? Ele ligou para mim na hora do desespero. Então na hora que sua esposa estava daquele jeito, ele ligou. E eu estava correndo na rua da Aurora, perto de casa, cheio do Espírito, orando em línguas. Não sabia o que era. E eu fui tomado em oração em línguas. Às vezes você não sabe o que está acontecendo, mas a oração em línguas, Deus está fazendo você interceder por alguém. É por isso que a oração perfeita, amém? Porque não é uma oração egoísta, não sei nem porque estou orando, mas o Espírito Santo ora através do meu espírito. De fato, é isso que fala em 1 Coríntios capítulo 14. Então está na hora da gente orar mais no Espírito. E naquele dia, quando o Gleicinho ligou para mim, tão desesperado, não dava tempo de orar por ele, estava desesperado, gritando. Quando eu vi que ele não ia me ouvir, eu comecei a orar. Espírito de morte, eu repreendo do corpo dela agora. Enquanto eu orava por ela, o médico sai, olha para ele e diz: você acredita em milagre? Eu escutando do celular. E ele disse, chorando: fale, doutor. Ele disse: ela chegou morta aqui dentro, mas ela foi reavivada, reanimada e está viva. Mas ele disse: mas peraí, tem um processo. Ela não tem consciência, precisa ser transferida para outro hospital, como era da PM. Tenente da PM, ela, o hospital da PM, e já ficou entubada. E os médicos começaram a pensar: muita gente que entra nesse processo porque o coração passou um tempo parado. E quando fica, foi o anjo do Senhor que reanimou ela naquele momento de oração. Uma simples oração. Às vezes você vai estar fazendo algo, alguém vai ligar e Deus vai usar você como resposta a poder saindo da tua vida, amém? E nesse dia eu me lembro. E aí no outro dia Gleicinho ligou para mim e disse: apóstolo, chorando, falando toda a situação dela. E de repente, irmão, de manhã ele começou a ligar para mim e disse: eu estou vendo as fotos quando a gente estava no hospital, quando a gente era criança, quando a gente estava na adolescência, a gente quando namorava na escola. E o Espírito Santo disse para mim: diga para ele parar de olhar essas fotos, porque era como se fosse uma despedida. Eu disse: Gleicinho, para de olhar essa foto, começa a botar a foto dela saindo do hospital. Isso é fé, porque você está enchendo seu coração de medo. É como se fosse uma despedida. Você está falando para mim se despedindo e outra coisa eu vou aí. E só podia uma pessoa visitar, seja parente, seja quem fosse. Se entrasse eu, não entrava o marido, nem o pai, mais ninguém. E ele disse: ninguém vai entrar, quem vai entrar é o meu pastor. Eu me lembro, eu disse: Ju, vamos lá. A gente foi lá no hospital da polícia. Quando chegou lá, só podia fazer uma visita. E eu entrei, estava lá aquela mulher toda entupada. E ela tinha um problema de asma. E eu fiquei tão indignado. E eu orei por ela, declarei a palavra do Senhor, ainda disse: ela vai sair desse lugar e até o problema de asma que ela tem não vai ter mais.
E a gente saiu, o médico disse, olha, veja só, ela está ali respirando, mas ela não reage, e a pressão dela estava muito alta, então cada vez mais piorando. E Gleicinho começou a adorar a Deus e dizer para o cara, Deus é bom, é fiel, ela vai sair. Eu disse, eu sei que você tem fé. O médico olhou para ele e ele não parava de falar, não parava de adorar, não parava de declarar ali dentro daquele hospital. E eu olhei para Gleicinho e disse, Gleicinho, a gente vai celebrar cada pequena nuvem. No outro dia ele ligou para mim, apóstolo, você não sabe de nada. O que foi que aconteceu? A pressão dela diminuiu. Eu disse, a gente vai louvar o Senhor. E começamos a louvar. Todo dia era notícia, todo dia era notícia, todo dia era notícia. E se passaram os dias, o que aconteceu? Vocês souberam? De repente os médicos disseram, ó, nós vamos reanimar ela. Ela está voltando a respirar, porque ela não respirava mais só. E o médico, por passar muito dia sem respirar só, achava que não ia voltar mais os pulmões. Mas cada nuvem foi celebrada. Todos os dias ele estava lá celebrando, amém? E o que aconteceu na última nuvem? Ela foi desentubada, mas agora não andava, não tinha movimentos. E aí os médicos estavam com medo dela ficar paraplégica por causa da falta de oxigênio. E eu disse, Gleicinho, o pior já passou. Nós vamos celebrar todas as nuvens. E a última nuvem, eu disse para ele, ela vai entrar na igreja andando com os próprios pés. E vocês sabem o fim da história. Fabiana não só voltou aos movimentos, como foi curada de asma, não teve nunca mais. E hoje adora Jesus, o seu esposo está aqui servindo na igreja, está ali Juninho, que não me deixa mentir, pastor Juninho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não espera ver a grande tempestade para celebrar. Começa ouvindo no espírito, depois vem algo pequeno no natural. Não importa no natural o que está acontecendo, eu já ouvi o que Deus disse, eu já começo a celebrar agora. E é por isso que eu chamo o ministério de música agora. Cadedinho, fortinho, vamos embora, adorar o Senhor e celebrar as pequenas nuvens, pequenos passos. Qual o primeiro passo? Eu estou em paz. Talvez você não recebeu o dinheiro que queria, mas olha como você está bem. Você vai perceber que quando chegar no final, que a vitória estiver na tua mão, a vitória já não vai ser tão importante, mas o que Deus construiu aqui dentro foi tão extraordinário que você agora louva ao Senhor por isso. E ninguém vai tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. Podem tirar o que for, mas ninguém tira isso de você mais. E você, quando passar por outra coisa, você vai louvar o Senhor. Nós vamos passar em alta voz. Toque em alguém e diga, nós vamos passar em alta voz, celebrando as pequenas nuvens. Na verdade eu ia pregar outra coisa, mas cheguei aqui e inclinou meu coração. Domingo a gente vai entrar na parte que eu queria de Elias. Fica de pé em nome de Jesus. Cadê o grupo de música? Se não chegar o grupo, quem vai cantar é eu. Vão ter que me aguentar. Caio já se alegrou. Aleluia! Deus é bom? Sim ou não? Quem pode adorar o Senhor aqui? Que tal a gente fazer o que Paulo fez? Não focar na pressão, mas no que Deus está fazendo na pressão. Através de tudo isso, toda a guarda petroliana está sendo salva. Que tal louvar a Deus pelo que está sendo construído? Que tal louvar a Deus porque mesmo no meio de tudo isso, olha como você tem sido sustentado. Deus é bom, gente. Já liberaram as crianças? Aleluia. Vamos embora. Sinto a presença do Espírito Santo tão forte aqui. Não despreza os dias dos pequenos começos. Tem muita gente aqui que está em treinamento e não percebe que está em treinamento. Deus está treinando você. Deus não está testando você. Ele conhece teu coração, Ele está te treinando, te ensinando, te educando, te levando para a verdadeira realidade. Não fique irritado com o natural a tal ponto de perder de vista o barulho. Eu escuto um barulho, Carol. Lucas, um barulho de uma chuva. Está chegando um tempo de avivamento. Está chegando, Vitória, um tempo de chuva, onde muitas coisas vão mudar, resultados serão transformados. Mas Deus está começando a fazer coisas pequenas dentro de você primeiro, trazendo paz, certeza, segurança, te ensinando
começando a depender só dele, dizendo: olha, eu te trouxe até aqui, quem te sustenta sou eu, quem cuida de você sou eu. Você não morreu, você não perdeu. Onde você está hoje? Oh my God! Meu Deus, coisas maiores estão por vir, mas começa com nuvens do tamanho da mão de um homem. Eu sinto uma unção tão forte, um impacto de um peso de glória sobre essa casa hoje. Ainda que teu homem exterior se enfraqueça, o teu homem interno se renova dia a dia. E você vai sair dessa situação com peso de glória. Deus vai tirar você no meio de tudo isso com lucro. Você não vai sair com traumas, acabada, destruído. Não, você vai sair com lucro. Deus te faz sair com lucro dessa rejeição, com lucro dessa pressão, com lucro desses problemas. Oh Deus. Há uma unção profética aqui essa noite. Começa a orar em outras línguas. Deixa o Espírito de Deus tomar o teu coração essa noite. Começa a orar em outras línguas. Começa a adorar o Senhor. Vai. Está fechando, está vindo uma abundância, mas primeiro precisa ouvir o barulho do Espírito, alinhar o coração com o que Deus está dizendo por meio de comunhão, e não desprezar as pequenas mudanças, não desprezar as pequenas evidências, mas ser grato. Oh, Jesus agradeceu pelos 5 pães, pelos 2 peixes, coisas que vocês desprezam, Jesus agradece. Agradece, oh, eu estou com saúde, obrigado Pai, obrigado porque eu tenho um lar, obrigado porque eu tenho família, obrigado porque eu estou bem, obrigado porque eu não morri na pressão, obrigado porque a tempestade veio, mas eu estou vivo. E se você está vivo e respirando, você ainda pode se tornar aquilo que Deus disse que você se tornaria. Há uma palavra sobre a tua cabeça, há um chamado sobre a tua vida. Tem algo que te sustenta, tem algo que te levanta, tem algo que te ergue, tem algo que na pressão está sustentando o teu coração. Há uma dança do Espírito para dançar, há um fluxo de graça para viver. Não seja empurrados pelas pressões, seja atraído pela graça, seja atraído pela chuva. Não existe limitação na graça. As limitações estão naquilo que você acredita. Deixa o Espírito Santo alinhar teu coração com o barulho da chuva. Há uma nova chuva, há ondas de favor chegando, e o Senhor não se esqueceu da promessa que te fez. Eu declaro para todos que estão em falta aqui, provisão de Deus de forma sobrenatural, intervenções divinas. Eu declaro Deus suprindo você de todas as maneiras. Eu declaro a graça de Deus, a chuva sobre teus negócios, sobre tua casa, sobre tua família. Eu declaro em nome de Jesus provisão financeira sobre essa seca, sobre essa crise. Não vai faltar nada.
cuidando de você. Amém. Quero encerrar diferente hoje. Eu queria que você saísse do seu lugar e desse um abraço em alguém. Abraça essa pessoa. Que esses dias sejam dias maravilhosos. Eu declaro dias incríveis. Eu declaro dias de glória. Eu declaro os melhores dias da nossa vida vindo em nossa frente. Aqui eu encerro em nome de Jesus. Sejam abençoados com a prática da palavra.